Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar você a como criar um formulário através da linguagem VBA. Esse formulário vai ser muito bom porque vai te ajudar a compreender como que funciona essa mecânica de cadastro, essa mecânica aí que você pode aplicar em várias rotinas do seu trabalho e do seu dia a dia. Espero que vocês gostem e vamos lá! O primeiro passo que nós temos que fazer é a criação do layout do formulário. Esse layout ele vai ter aí campos de texto, rótulos de texto e um botão aí para realizar a ação do cadastro. Nós também vamos fazer a criação do banco de dados. O que vai ser o banco de dados? Nada mais do que uma planilha que receberá esses dados do cadastro. Nós vamos chamar aqui ela de banco de dados, ok? O terceiro passo é fazer a criação de um mecanismo que verifica qual que é a última linha desse banco de dados. Uma vez que toda a oportunidade de cadastro que você gerar, você terá de fazer aí essa verificação. Então, você vai lá, a rotina vai ler quantas linhas a sua base de dados tem, e aí na hora que você clicar em cadastrar, simplesmente ela vai para a próxima linha. E o último passo é justamente esse mecanismo de cadastro na base, onde você vai ter a união da criação do layout do formulário, a criação do banco de dados e o mecanismo que verifica a última linha. É necessário realizarmos a abertura do Microsoft Excel. Por padrão, o Excel ele possui 3 sheets abertas, ok? O que você vai fazer? O primeiro passo, como é a criação do layout do formulário, você vai clicar com Alt F11. Alt F11 você abre o editor do Visual Basic. Caso você não queira abrir com Alt F11, você pode vir aqui em Desenvolvedor e Visual Basic. Também tem a mesma função. O primeiro passo você vai pegar, vai clicar aqui em Inserir User Form. Tem outras opções, módulo e módulo de classe. Neste momento você vai inserir User Form. Este é um formulário. Se você clicar em F5 ou aqui em Play, você pode verificar que ele é exibido como se fosse aquela janelinha de software mesmo, tá? Só que nesse caso aqui ele não tem campo nenhum, não tem nenhuma função programada e tal. Simplesmente esse botão aqui para você fechar. Esse user form, nós vamos chamá-lo aí de formulário de cadastro. Então, pode clicar aqui. Formulário, underline, cadastro. É muito importante, toda aplicação que você for desenvolver, você padronizar os nomes. Isso facilita muito na hora que você está desenvolvendo o seu código, você lembrar isso. Você não tem que ficar depois indo no outro formulário, verificando qual é o nome, enfim. Para que nós criemos o nosso formulário de cadastro, é importante adicionarmos a caixa de ferramentas. Você vai vir aqui em Exibir, Caixa de Ferramentas, ok? Ela vai ser exibida aqui. E aí nós vamos colocar aqui, primeira coisa, um rótulo de dados. Você vai posicionar ele aqui. Clicando 2 vezes, você vai conseguir renomear. Então, nós temos aqui o campo nome. Novamente, aqui você vai clicar na caixa de texto. Você vai posicionar a sua caixa de texto aqui. Vamos fazer esse mesmo processo para os 3 campos que nós vamos inserir. Nome, sobrenome. E por último aí, nós vamos inserir o e-mail. Sobrenome. Você pode pegar também, se caso você não quiser ficar clicando toda hora
na ferramenta, você segura o Ctrl, arrasta para baixo, ele vai duplicar aquele componente e aí você ganha tempo, né? Vamos redimensioná-lo aqui e vamos inserir o botão aqui que vai ser chamado aqui BT_cadastrar. Ok? Vamos renomear as nossas caixas de texto, txt nome, underline nome, txt underline sobrenome, txt e-mail. Nesse caso, não se faz necessário renomear os rótulos de dados, né? Como você pode ver, aqui ele vai ser chamado de label 1, label 2 e label 3. Como nós não teremos nenhuma ação, neste caso aqui, sobre o rótulo, não é necessário renomear. Tá? Mas, de qualquer forma, se você quiser, é só você vir aqui nessa propriedade caption, e é onde todos os textos que aparecem no label são renomeados. Tá? Vamos selecionar o botão, clique 2 vezes e cadastrar. Vamos trocar o nome do formulário para o caption, aliás, formulário de cadastro. Vamos para a segunda parte, que é a criação do banco de dados. Para a criação do banco de dados, nós temos de ter aí, vamos renomear aqui, clicando 2 vezes e chamar essa planilha de base. Nós temos 3 campos importantes no nosso formulário. Esses 3 campos são nome, sobrenome e, por último, o campo e-mail. Essa vai ser a estrutura da nossa tabela. Pode selecionar as colunas, clica aqui no limite, você vai conseguir redimensionar as 3 ao mesmo tamanho. Vamos dar uma formatada bonitinho, né? Colocando aqui as bordas e aqui em cima vamos formatar colocando um background. Nossa base de dados, ela já está, podemos dizer que pronta, né? Só que agora nós temos que tomar um seguinte passo. Nós temos que partir para o passo que faz a verificação, qual é a última linha da planilha a ser preenchida. Então nós vamos voltar para o VBA. Aqui no formulário de cadastro, vamos clicar 2 vezes rápido. Ele vai gerar uma rotina no botão cadastrar, então btcadastrar.click. Toda vez que esse botão tiver o clique, ele vai executar o código que está aqui dentro. Então agora nós vamos lá. Vamos chamar uma variável de linha, sheets, qual é o nome da minha sheet? Base.cells, aí aqui rows.count, que ele vai contar essas linhas de qual coluna? Coluna A. Fecho aqui, dou um ponto end para ir até o final, xl up, ele vai contar, aqui eu dou um offset.row. Com essa linha nós conseguimos saber quantas linhas eu tenho preenchida na planilha e qual seria a próxima linha. Vamos fazer um teste? Vamos copiar essa variável aqui, linha, vou colocar aqui messagebox igual, não precisa nem do igual, messagebox linha, e vamos executar através do F5 nosso formulário. Então toda vez que eu clicar aqui em cadastrar, ele vai me dar uma mensagem na tela. Cliquei em cadastrar, o número que aparece aqui é o 2. Por quê? Como vocês podem ver, aqui na coluna A, o nome já está preenchido. Então, qual que é a próxima linha? A próxima linha é a linha 2. Então, feito isso, nós terminamos essa parte de fazer a criação do mecanismo que verifica qual é a última linha. Então, vamos dar um OK, vamos fechar aqui. E vamos para a última parte agora. A última parte é uma parte bem simples, mas é importante ter atenção nela para que possa tudo dar certo. A partir do momento que eu cliquei 2 vezes aqui, essa parte aqui do MessageBox eu posso até tirar aqui. E aí eu posso vir aqui e começar a fazer a minha programação. Tem algumas formas que nós conseguimos referenciar as planilhas dentro do código. Eu prefiro sempre, como vocês podem ver aqui, ó, está escrito base e plan 1, que é a ordem, plan 1, plan 2, plan 3. Esse base é um nome que o usuário pode modificar. Já esse plan 1 não, é um nome atribuído aqui nos bastidores. Então, vamos referenciar o plan 1
ok? Você vai para um ponto células, ok? Aqui na dica você pode notar que eu tenho row index e coluna index. Então a ordem vai ser sempre linha e depois coluna. Eu pego aqui essa variável, que é a variável linha, que eu tenho o valor 2 atualmente, coloco aqui, e coloco o valor 1 da minha coluna. E aí eu atribuo aqui ponto value. Então aqui eu falei, na planilha 1, na linha 2, coluna 1, o valor vai ser igual. Qual foi o nome que eu tinha atribuído para o meu campo? O nome que eu tinha atribuído é txt nome ponto value, ok? Então aqui eu falei o seguinte, que na linha 2, na coluna 1, o valor vai ser igual o conteúdo da caixa de texto nome. A gente faz esse mesmo processo para os outros dois campos. Eu só altero aqui para a coluna 2 e altero aqui no final ponto txt sobrenome underline sobrenome ponto value, ok? E faço essa última parte aqui, alterando a coluna 3, me ponto txt e-mail ponto value, para aí a inclusão na nossa planilha. Partindo desse princípio, se nós fôssemos fazer um check agora, o nosso mecanismo estaria funcionando Douglas, sobrenome Godoy, o meu e-mail douglasgodoy.com.br, ok? Se eu clicar aqui em cadastrar, ele praticamente vai ser cadastrado. E aí, todo o mecanismo está funcionando, porque quando eu clico em cadastro, eu ainda não tenho uma função que apague os nomes, certo? Por padrão, quando eu tenho um texto em um campo no Visual Basic, ele não apaga. Essa limpeza tem que ser feita no seu código, ok? Então, para isso, você vai ter que fazer mais uma programação aqui na sua planilha, que é o seguinte: você vai pegar aqui me.txt underline nome ponto value igual null. Então você praticamente está resetando o seu campo, ok? Você vai fazer isso com txt sobrenome e aqui o txt e-mail, certo? Praticamente, então, agora, se você fizer um teste, vamos voltar aqui à planilha, quando você apagar esses dados aqui, você vai ter aqui nome Douglas, sobrenome Godoy e o e-mail douglas@douglasgodoy.com.br, ok? Clicando em cadastrar aqui, você pode notar que praticamente sumiu os dados do seu formulário de cadastro aqui. Isso, por padrão, facilita muito a sua vida para que você evite ter cadastros duplicados, enfim, esse tipo de situação, ok? O mecanismo do seu cadastro está praticamente funcionando agora. Por último, e não menos importante, você tem que fazer uma forma de chamar este formulário, né? Não dá para o usuário final, o usuário que está lá na ponta, ficar acessando o Visual Basic, e muitas vezes a sua aplicação nem pode permitir que ele tenha acesso ao seu código. Então você tem algumas formas aí de fazer com que ele tenha acesso. Para isso, nós vamos para a última parte, e aí você vai clicar aqui e adicionar um módulo, ok? Neste módulo, nós vamos criar uma rotina chamada abrir underline formulário. Você coloca o sub, ao dar Enter,
ele praticamente aqui já coloca o end sub. É necessário você colocar o começo aqui. Colocando o começo, ele já entende que ele tem que colocar esse final aqui, tá bom? O código é bem simples. O nosso formulário chama formulário underline cadastro. Quando você coloca o nome do formulário e o ponto aqui, ele sempre vai te dar as propriedades. A propriedade que nós vamos ativar nesse caso é a show, de exibir. Então, toda vez que essa macro for chamada, executada, ela vai pegar o formulário de cadastro e vai exibir. Se você der um F5 aqui, praticamente ele exibe esse formulário, ok? Então, você vem aqui na sua planilha agora. Aqui você pode inserir, através da aba Desenvolvedor, um botão. Quando você clica em inserir um botão, automaticamente ele já te dá a opção de atribuir a macro. Você pode clicar aqui em Abrir Formulário, que é a macro que nós acabamos de criar. Esse botão ele pode ser redimensionado, ok? Você clica 2 vezes aqui. Abrir formulário. E aí, toda vez que você clicar, ele vai exibir o seu formulário. Caso você não queira utilizar esse botão cinza aqui, você tem a opção de inserir qualquer outra imagem, certo? Você pode vir aqui no seu banco de imagens, ok? Eu tenho algumas coisas aqui. Por exemplo, vou colocar essa aqui, ó, acessar sistema. É uma imagem. Você seleciona essa imagem, clica com o botão direito, atribuir macro, vai aparecer a mesma janela, abrir formulário. E aí toda vez que for aqui acessar o sistema, praticamente o seu formulário estará funcionando, né? Então vamos fazer um último cadastro aqui. Praticamente está funcionando. Isso foi um pouco sobre formulário de cadastro. Uma aula bem simples, bem objetiva. Espero que tenha dado para vocês aprenderem um pouco mais com essa aula. Se caso você tiver dúvidas ou der qualquer problema na execução dessa rotina aí no seu ambiente, no seu Excel, peço que você deixe seu comentário, peço que você escreva, me mande um e-mail, neste e-mail que está aqui embaixo. E se caso você gostou, peço que você compartilhe com seus amigos, curta nas redes sociais, porque isso ajuda muito as outras pessoas que também estão buscando este conhecimento. Muito obrigado e um abraço.